já estamos aqui ao vivo. Vamos conversar um pouquinho. Essa live aqui pelo Instagram hoje, eu pretendo conversar com uma mãe, com a Fabiola. Ela veio me contar que ela fez algumas atividades bem bacanas que a gente conversou outro dia e foi assim espetacular com o filho dela, Bernardo, de 6 aninhos. Aí eu a convidei, ela topou de vir conversar comigo um pouquinho hoje e a gente falar um pouco do processo difícil que tá ficar em casa, ficar ali tão procurando o que fazer com as crianças, tentando se ocupar, tentando encontrar atividades que façam significado, sentido para a criança e principalmente para a criança que está em fase de alfabetização, que é a fase tão difícil, né? Que a base da alfabetização começa a ocorrer, começa a acontecer. Com 6 anos, a criança está ali explorando os sons das letras, explorando a oralidade dela um pouco mais. Aí você vê que, de fato, é uma idade importante, não dá para perder tempo nessa faixa etária aí. Olá, Fabiola! Tudo bem, Fabiola? Que Tô, legal! Que bom! Você está me ouvindo bem? tô ouvindo bem. Oi, Bernardo! É o Bernardo? É! Fala oi, Bernardo, para nós. Fala oi. Oi, oi. Oi, oi, oi para o Brasil inteiro, se Deus quiser. Nós vamos gravar a nossa conversa, tá bom, Fabiola? Daí eu vou pôr no YouTube também. Tá, Bernardo? Ô, Bernardo, me conte uma coisa. Você tem um irmãozinho ou irmãzinha aí? Como que chama? Um irmão. Irmão, como nome? Hã? Benjamin. Benjamin! Benjamin. Oi, Benjamin! Um beijo pro Benjamin também e pro Bernardo. Que bom, põe a mamãe aí. Cadê a Fabiana? Oi, Fabiana. Fabiana, você mora onde? Eu moro em Fortaleza. Fortaleza. Mas você me contou que é paulista, né? Tô aqui há uns mais de 20 anos. Ah, que bacana. Mas Fortaleza é uma cidade linda, né? Linda, linda. Eu conheci, tenho É, saudade. Linda cidade. Conte um pouco sua experiência como mãe de criança de 6 anos e agora aí trancadinha em casa. O que você faz? é assim, no começo foi um pouco mais difícil, porque eu não tenho muita prática, né? Eu trabalho o dia inteiro e eles ficam no integral. E aí eu não tinha Hum, habilidade para fazer coisas diferentes. E aí eu fui procurar no YouTube o que eu podia fazer para melhorar um pouquinho, né? E aí eu encontrei você. ai, que legal. E eu vejo muitas suas ideias eu misturo umas coisas que eu sei, que eu vejo na escola dos meninos, com as suas. Aí eu já fiz o caderno de desenho dele. Que a gente deu a dica outro dia, né? Isso. Aí ele, Legal. eu dei em branco, né? Pega ali, filho. Uhum. Eu fiz, deixei em branco e aí ele faz os desenhos dele, o que ele quer. Eu deixo ele bem à vontade. Boto canetinha lá. Ah, isso. Aí, aí ele tá aqui, ó, o caderno em branco, aqui os Uhum. desenhos. Ah, que lindo! Então, a criatividade dele, né? Eu deixo ele bem à vontade. Sei. Que E aí eu faço muita tarefa com ele, porque eu vejo que ele tem um pouco mais de, vou dizer, preguiça. Uhum. E aí eu fico com medo, né, dele, como a gente está em casa, e esse ano é muito importante para ele, eu não quero que ele se atrase, né, que ele fique Isso. atrasado.
na escola e eu tento fazer o que eu sei, mais ou menos, em casa, né? Eu não sei se é muito certo. Legal. Não, legal, é isso mesmo. Gente, o que a Fabíola está contando para a gente é a experiência que muitas mães estão passando em casa. Não são professoras, você não é professora, né? Não, não. Não, não são professoras, são mães, trabalhadoras, têm a sua profissão, né? Deixa o filho na escola confiando na escola, né? Educação integral, você falou que ele fica aí, ele ficava quantas horas na escola? A aula normal é o regular de manhã, né? Que acaba É, 11h30 e de meio-dia até 5 horas no integral. Aí tem sei. várias coisas, né? Tem várias atividades, tem a hora de fazer, ixi, fazer as tarefas e de Uhum, outras coisas para eles não ficarem tanto sem fazer nada. legal. E olha Eu, que interessante. Hã? Pode eu falar. como ele tem assim muita preguicinha de aprender, eu boto até na parede, ó. Ah, que lindo! Põe as atividades aí. E A casa está virando escola. é, é, ver que onde tem as letras, onde tem as vogais, e aí ele tá, tá melhorando. Começando a se interessar, né? E quando a criança está com espaço, ai, que fofo, de carinhoso, olha que lindo. Quando a criança tem espaço, né? Como a Fabíola está dando espaço para criatividade, gente, eu convidei ela para contar, porque olha esse espaço para criar, para transformar até a casa, né? É, Transforma a parede da casa, transforma quarto, sala, tudo em espaço de brincadeira, né? ó, Mas é uma é, brincadeira que você sabe que, olá, que lindo, olha, os dois. o desenho E o, dele. e o pequeno, com certeza, está imitando o É, adulto, né? é, O adulto, o maiorzinho. Porque outro é, dia a Fabiola mandou um vídeo pra gente, que eu mandei na live de ontem que passou, né, Fabiola? foi. É, esqueci, o Bernardo, né, que estava É, fazendo uma atividade, mas o Benjamin estava imitando, ele estava desenhando também na mesa, né? E, branco, canetinha, lápis de cor, e ele, eu deixei ele. e à vontade, né? E você fez uma atividade que eu dei a dica no canal, você copiou aí a ideia, né, de pintar no vidro. Conta É, essa aí pro pessoal. o porta-retrato. Eu vi que você disse, né, do porta-retrato, e eu achei uma que, do jeito que você falou, eu digo, olha, vou pegar uma folha A4 verde lá na mesa. Aham. E aí vou fazer o que ela deu ideia, né? Aí fiz bem direitinho e dei para ele. Aí ele foi das ideias dele, foi desenhando, foi escrevendo. O que ele sabe escrever, ele já coloca é o nome dele, algumas palavras pequenas que ele Olha que coloca. bom. Porque ele precisa despertar, né, Fabiola, para o mundo letrado. Eu É, costumo falar nas lives, né? Olá, ele mostrando, gente, que lindo, escreveu Bernardo e fez mais. E outro dia eu vi que você estava desenhando aí, né, Bernardo? Tinha um desenho também, estava lindo. Além de escrever, você desenha muito bem, viu? Parabéns. Olha que lindo. De nada. Então, eu acho importante que a gente mostre esse exemplo para poder as pessoas acreditarem que é muito mais simples do que se parece. Às vezes a gente fica preocupado porque não tem formação, não é professor, mas precisa fazer algumas coisas. Então, essas dicas que eu dei na live, que eu vou dar mais ainda essa semana, viu, Fabíola? Tem outras muito boas para você fazer com o Bernardo. O que, que a gente pretende? Que os pais aprendam que é muito mais simples do que vocês pensam. Não precisamos complicar, né? Vamos ensinar a ler e a escrever de forma prazerosa. Olha lá ele mostrando o desenho dele. E de forma prazerosa, que a criança brinque de aprender. Não fique assim, né, tratando como se fosse uma coisa assim muito séria, que é a responsabilidade de estudar. Sabe aquela coisa que nós... eu Oi?
No começo eu achava assim, de meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu não sei como a professora ensina. Então eu Uhum. fui inventando, fui misturando, fui pegando as suas ideias, colocando uma com a outra. Fiz também fiz o caderno, fiz o Uhum. porta-retrato. E ontem eu vi o bingo, né? O bingo Você viu? O bingo vi, é e lindo. vou tentar fazer. Faça que ele vai amar e o menorzinho vai brincar também, porque tem É, as imagens e ele não precisa ler ainda, ele vai ler as imagens, né, dos animaizinhos. E o maior vai associar as letras à imagem, né, para poder se alfabetizar. E esse o intuito, que a gente consiga, assim, perceber que dá para brincar, né, dá para brincar com a criança e ela aprender, sem muito desgaste. Thelma, hoje eu fiz assim, eu botei ele na mesa e como eu invento muita coisa, até eu me surpreendo. E hoje eu coloquei Que legal. de recortar, ó. Ah, Recortar, cadê? Recortar. Eu não sei se dá para ver direito. Recortar aham, palavras com a letra sim. tarefa, letra F. Dá para ver? Ai, dá sim, que legal. Ele achou bastante palavras aí. Olha Aí que excelente. estava recortando e colando na tarefa. Eu que inventei. Olha que bacana, porque você pegou o espírito da coisa, que é você perceber que ele vai comparar os formatos de letras, né? É, Descobrir, e garanto que essa atividade aí ele não reclamou para fazer. aí eu pego revista e recorto, ele vai, cola. Ele disse que estava gostando. Aham. Ele mesmo que fala: olha que legal, eu gostei, mamãe, dessa tarefa. Ai, que bacana. Pois Muito. eu quero que ele, como ele tem muitos dias ainda pela frente, dentro de Sim. casa, né? Solta. E aí eu tô buscando outras coisas, né, para ver se ele desarna aprender a ler, porque eu tô preocupada dele, como todas as mães, né? Vai fazer 7 Sim. de outubro e eu fico com medo dele não terminar o ano sabendo ler. Sim, essa idade dos 6 anos, né, a idade da aquisição maior da base da alfabetização. Então, acho que você está corretíssima de insistir, e é aquilo que eu falei na live lá, olha, um pouquinho todo dia é melhor do que um monte num dia só da semana, E eu né? faço todo dia eu fui na gráfica, imprimi várias tarefas, Ah, legal. de história, de português, das matérias que ele já deu, Sei. das conteúdos, né? E imprimi todas. E aí todo Uhum. tem um horário certo, que aí eu boto ele na mesa junto com o outro filho, e aí eles fazem juntos, um faz de um lado, outro faz do outro. Às vezes não Sei. dá muito certo não, né? Às Mas vezes dá briga. E é bacana assim, olha, Fabíola, o dia que você vê que ele não está com muita vontade, que está dando uma preguiça, como você colocou, perceba que às vezes é um desinteresse por aquela atividade. Então, deixa aquela atividade um pouquinho de lado, passa para um joguinho, sabe? Pega uma que ele gostou muito e faz aquela. Por exemplo, o jogo do bingo. Ele vai gostar, ele vai adorar. Então, você pode começar quando você vai começar a brincar com ele, sempre fala que você vai brincar. Vamos brincar, não fica falando, vou estudar, sabe? Fazer tarefa de escola, que parece uma coisa um pouco chata, sabe? Então fala que você vai brincar. Aí sente e põe um joguinho que ele adora, que você sabe que ele já fez bem, que ele gostou, tipo o bingo, né? O bingo que nós ensinamos ontem. Começa com o joguinho. Joga uma vez, ele quer de novo, você fala, pera um pouquinho, nós vamos deixar esse joguinho esperando, daqui a pouco a gente volta a pegar nele. Aí você põe uma atividade que você quer trabalhar mais, ou o som, ou o formato das letras, a comparação das palavras. Qual palavra começa com a letra que você está
trabalhando com aquela sílaba. É muito importante trabalhar mais o som da sílaba do que a letra, né? Você já assistiu, já viu falando disso, né? Então, trabalha muito com o som. Pega lá o nome dele, Bernardo. Começa com qual mais palavras nós podemos trabalhar com a letra do seu nome, né? E vai buscando comparar, e aí você vai ver que o interesse dele aumenta. Quando desinteressa, você daí volta no joguinho inicial, entendeu? Então, uma estratégia para você aí, olha, você começa com uma atividade que ele gosta, faz uma atividade que você planejou, pensou antes, que você está bem criativa, já percebeu o espírito da coisa, gostei de ver isso. Você vai, começa a trabalhar aquelas atividades. Daí ele cansou, começou a se desinteressar, começou a querer parar, volta para o joguinho, mais uma vez, sabe? Então você alterna os prazeres para ele continuar vendo que brincar sobre letrinhas com as palavras é muito gostoso. Eu até fiz também uma brincadeira, eu ainda não fiz com ele, mas eu inventei de fazer. Ele tem umas fichinhas redondinhas, e aí eu fiz letras, colei letras. Legal. E aí eu quis brincar com ele de caça-tesouro. Aí fui lá, coloquei ele para ir lá, lá fora e procurar as letras. O caça-tesouro, né? Que eram letras. Para ele me dizer, quando ele fosse achar as letras, ele ia me dizendo as palavras que ele sabe com a letra. Ai, que bacana! Que bacana! Eu não consegui fazer com ele, mas vou tentar. Ui, ó, aqui são as letrinhas. Olha que linda! Ficou ótimo! Procura pôr mais a letra de forma antes da letra de mão, para ele ler primeiro, depois você introduz as letras de mão, tá? Põe do outro lado, no verso dessa fichinha, ela é em branco? Isso! De um lado você escreveu com letra de mão, então aí você põe o T de letra de forma, entendeu? E daí você trabalha com ela. É incrível. Ele vai fazer as tarefas e ele só coloca letra de forma. Ele não coloca letra cursiva. Isso, não coloque ainda. Você começa a alfabetizar com letra de forma, tá? Não põe ainda a letra de mão, a letra cursiva, porque ela não permite para ele a separação elemento por elemento, sabe? Quando você colocar só a letra de forma, ele vai comparando as letras, percebendo que cada uma é uma. Na letra cursiva, ele emenda todas, né? Então, enquanto a criança ainda não está lendo correntemente, não está alfabetizada, você evita um pouco a letra de mão. Segura isso aí do lado, tá? Coloca as letras de forma para trabalhar, tá? E sempre com o mesmo formato, não fica inventando formato para letra de forma, sabe? Então, isso como está atrás no armário que eu estou enxergando aí, que tem as letras de forma desenhada, né? Então... Oi? Aqui atrás? É a parede. Que tem isso, na parede aí, a letra de forma que está escrito aí em formato de letra de forma, né? Então... Eu fico com medo dele misturar a letra de forma com a letra cursiva. E aí eu não sei por onde começar, né? Isso. Se eu ensino letra de forma... Só letra de forma, Fabiola. Nesse começo, que ele ainda não está alfabetizado, tá? Só letra de forma, para que ele perceba o formato. Você mostra como que desenha, que nem você fez aí a letra F, né? As palavras com F. Para ele perceber que o F é um risco na vertical, 2 na horizontal. Para nós, isso pode parecer bobeira, mas para ele não, sabe? Então, trabalhe só com a letra de forma com ele, por um bom tempo, até que ele consiga já perceber o som da palavra. Quando ele conhecer várias palavras, daí sim. Essas letras que eu coloco são das tarefas
de casa dele, da escola. Eu só faço incrementar um pouquinho mais. Eu dificulto um pouquinho mais, puxo Tá, um pouquinho para ver se ele já já vai. sabe. E aí, ó, eu faço um tipo um TD com outras. Ó, aqui já é outra letra. Sei. Letra. Ah, Letra aqui imprensa, minúsculo, né? Que tá aí. Deixa eu são as ver. partes do corpo humano, ciências. Aham, Ele vai recortar a parte do corpo humano e colar aqui. E tá, fazer para ele poder aprender, né? Eu acho tão difícil. certo. Pois é, mas para adquirir a alfabetização, trabalhe com a letra de forma até que ele saiba ler, porque é mais fácil dele assimilar e depois, para transpor da letra de forma para a letra manuscrita, é mais fácil porque ele já está alfabetizado, entendeu? Então, antes que ele não, que ele ainda está adquirindo a percepção da letra e o som que ela emite, tá? Ele primeiro vai ter que trabalhar muito com a fala, então trabalhe bastante rimas, histórias, contar história para ele. Falar em Faço contar história, hoje eu vou falar sobre isso na live daqui a pouquinho lá no YouTube, tá? eles gostam de historinha, mas eles não ficam muito parados para escutar, não, sabe? Quando eu começo, aí Uhum, vai para um lado, outro pro outro. Aí eu termino geralmente só com um. Mas sei. tento, né? Eu tento, faço a minha, Uhum. mas é Sim, difícil, viu? Faço não. é. Eu vou dar umas dicas de contar história hoje. Daqui a pouco lá no YouTube. Eu terminando a conversa com você, nós vamos começar a live lá no YouTube, tá? Convido aí quem está participando aqui com a gente para ir para o YouTube, que hoje eu vou falar sobre como contar história bem bacana para chamar a atenção da criança, tá? Para segurar a atenção da criança, porque ela precisa ouvir bastante história para produzir oralmente, contar história também com coerência, saber falar o pensamento dela, para daí querer escrever a história, tá? Então, a leitura e escrita, ela só vai poder, a criança vai se interessar a partir de que ela escute muita história. Por isso, a gente tem que contar com o livrinho na mão também. Você pode contar histórias de cor, é bom, ótimo, mas deve contar com o livro também para ele, principalmente para 6 anos, para ele perceber onde que está escrito o que você está falando. Que aí ele começa a entender, aquelas letrinhas, elas têm som. A minha mãe está lendo aquela história daquelas letrinhas, né? Por isso que a É, gente fala de contar a história mostrando com o dedo assim para a criança aonde você está lendo, sabe? Porque aí ele vai entender que aquelas letras têm som, né? é, assim, quando eu vou fazer algumas tarefas com ele, eu vejo que ele sempre troca o M pelo N. Ele não sabe ainda diferenciar se o M tem duas pernas ou três pernas, se o N tem Isso. três pernas. E aí, algumas atividades eu puxo mais nessas palavras, Uhum. ele tem dificuldade. E aí, Sim, ele tá, isso. é difícil. Eu vou dizer, não, não é fácil. Não é fácil, mas olha, você está muito criativa, parabéns. Obrigada. Persista, tá? Não desanime. Quando você vê que você vai perder paciência, ó, dá uma parada, esquece um pouquinho, fica algumas horas, vai fazer outra coisa, retoma com ele quando você está bem disposta também, porque você passa para ele essa sua ansiedade, às vezes, de querer ver resultado muito rápido, né? E lembra que eu falei lá na live, vou repetir para você, lembra da pedagogia da pipoca, né? Cada milho estoura num tempo. Cada É, pessoa tem um ritmo. Cada pessoa, cada criança tem um ritmo. O ritmo dele, é único, tá? Às vezes a ansiedade da gente atrapalha, né? Então, é, parabéns que você está fazendo as atividades, fazendo, brincando com ele vai chegar no ponto que você quer, tenho certeza, obrigada. E tá? as suas dicas são maravilhosas. E eu vou continuar. Obrigada. E eu assisto todas as lives.
Eu vi seu nome, que gostoso. Obrigada. E obrigada de você ter aceito o meu convite de dar depoimento, porque as mães precisam se unir agora, né? Colocar as dificuldades, aprender junto e mostrar que é possível, que com coisas simples o seu filho vai desenvolver, né? Com atividades de brincadeira, com atividades prazerosas. Não precisa assim complicar muito. Eu vejo, eu Não. tiro coisas mais simples que tem aqui em casa, que eu tenho, que como essa pandemia tá todo mundo dentro de casa, tá todo Uhum, uhum. E com coisas simples mesmo, né? Muito legal, viu? Muito obrigada da sua conversa. Vamos conversar mais vezes, se Deus quiser. Vai acompanhando, tá? Te convido para daqui a pouco, então. Nós estamos lá no YouTube 2 horas, já são 2 horas. Vou lá correndo para a gente começar a live, tá bom? Um beijo. abraço, um beijo, Bernardo.